Olá, gente. Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Então, estamos iniciando nossa aula de hoje, começando a aula de número 13 da disciplina Avodá. E hoje nós vamos trabalhar sobre a perspectiva da qual nós começamos nas aulas anteriores, onde começamos a falar a respeito de algumas ramificações que vão detalhando a prática negativa da idolatria e de como evitar essa prática no nosso dia a dia. Vimos então nas últimas proibições, desde as práticas relacionadas ao culto aos ídolos, né, propriamente dizendo, nas várias formas de fabricação e de idolatrias, e hoje nós estamos vendo mais uma prática dessa, ou seja, algo totalmente proibido pelas leis de idolatria é ter uma Ashera. O que é uma Ashera? A Ashera pode ser melhor traduzido como uma árvore cultual. Primeiramente, Ashera também era o nome de uma divindade pagã que se tinha dos cananeus, do qual as pessoas praticamente elas erguiam, plantavam uma árvore, né? E depois que essa árvore ela começava a dar os primeiros frutos, eles pegavam os primeiros frutos dessa árvore e faziam licor e dedicavam então esse licor e essa árvore a essa divindade, a essa divindade. Por isso, exatamente, é um dos motivos por essa prática ser totalmente proibida, porque é uma forma espessa de culto. Mas que esse tipo de árvore ela tem a ver com nós hoje, no século XXI, né? Até porque a divindade Ashera pode ter sido, até pode ser encontrada mais nos círculos ocultistas, mas se encontra essa tipo de divindade hoje em dia, né? Essa é uma pergunta que fica. Falaremos um pouquinho sobre esse ponto também. Bem, então, pessoal, essa é a 13ª ramificação e ela é listada baseada no livro Os Sete Mandamentos do Altíssimo, né? O Sheva Mitzvot Hashem, e que foi um livro escrito pelo Dr. Moshe Weiner. O Dr. Moshe Weiner é um rabino Chabad, um grande rabino Chabad, inclusive, do qual ele codificou um livro de 800 páginas. Esse livro, nas edições inglesas, ele foi traduzido como o The Divine Code, ou seja, o Código Divino, e foi lançado praticamente lá em meados dos anos 2000, 2000 e pouco, essa tradução. Então é uma tradução importante e não é uma tradução muito antiga, é uma tradução nova, bem atualizada e da qual nós procuramos nos basear para as nossas ramificações neste livro, ok? Então é muito importante esse livro, é claro, esse livro naturalmente ele tem como base alguns outros livros de Alahá, como o Igrot Moshe, que é um grande livro de Alahá, inclusive, que nós preferíamos ter como base. Bem, a 13ª ramificação, então, é que os descendentes de Noé, eles são proibidos de plantar uma árvore de culto Ashera, ou uma árvore especial para fim de culto, ou que se destaca de maneira especial para praticar idolatria ou para fazer oferendas de ídolos. Daqui encontramos em Devarim, capítulo 16, versículo 21, não plante para você uma Ashera de qualquer árvore cultual. Lá em Deuteronômio 16, 25, também conhecido como livro de Devarim 16, 21, 16, 21 e não 16, 25, perdão. Então, pessoal, o que significa isso? É o seguinte, aqui, basicamente, o que esse versículo ele ordena de verdade, e por que nós tomamos esse versículo como base? Porque o Rambam, lá em Nihot Melahim, capítulo 9, lá número 2, ele deixa bem claro que todas as proibições que são proibidos para os judeus a respeito de idolatria também são proibidos para os não-judeus.
Tanto judeus e não judeus são totalmente proibidos de todas essas práticas. Mais do que isso, mesmo que as práticas sejam práticas pareçam costumeiras da idolatria, também são proibidas as práticas costumeiras de idolatria. Então, essencialmente, é proibido em ambos os casos. É importante deixarmos isso bem claro, ok? Algumas, é claro, acarretaria a pena capital, outras sem pena capital. Esse é um tipo de prática em si que envolveria uma grande pena pelas mãos do céu. Seria isso. Então, basicamente, existia um costume idólatra de plantar árvores no entorno dos altares dedicados aos ídolos. E isso se fez como uma forma, muitas vezes, de ornamentação. Era uma prática até que parecia muito comum, só que o problema dessa prática é que não eram apenas árvores, eram árvores representativas de idolatria. Então, muitas vezes, a pessoa que tinha algum ídolo, em nome daquele ídolo, ele procurava então plantar aquela árvore e erguia ali, abaixo das árvores, altares, e muitas vezes faziam os próprios locais como rituais. Ou seja, separando os frutos dessas árvores para oferecer como libação, oferecendo um suco e derramando sobre o altar, né? Seria uma forma de libação, proibida também pelas 7 leis universais. E essa prática, ela remonta não somente o culto cananeu, mas vários outros cultos também praticavam esse tipo de rito. Entre esse tipo de rito, essa prática, ela era muito difundida, inclusive, dentro dos meios folclóricos germânicos, ou então dos países que englobavam a Escandinávia, muitas vezes, qual tinha uma religião pagã original, do qual se acreditava em quê? Da qual se acreditava dentro das divindades a respeito da mitologia nórdica, que é Deus Loki, o Deus Odin, o Deus Thor e por aí vai. Né? E dentro dessa mitologia existia uma espécie de árvore sagrada. Esse tipo de espécie de árvore sagrada era conhecido como a Yggdrasil. Essa Yggdrasil era uma árvore, né, que foi muitas vezes relacionada ao culto dessas divindades nórdicas, dessa mitologia nórdica, no caso, né? Não que existe essa divindade nórdica, claro que não existe. E o que acontece? Na Idade Média, o mundo inteiro estava passando por um processo de cristianização, meio forçado, meio pela força, pela brutalidade, ou se convertia ou morria, né? Tinha toda essa história. Isso também aconteceu relacionado aos povos pagãos. Foi imposta a força contra eles, muitas vezes para se converter. Então, quando chegaram próximo à Germânia, ali, encontraram muitas árvores cultuais sagradas. Entre elas tinha uma principal, que é a Yggdrasil, né? E ela foi cortada, inclusive. No lugar dela nasceu a árvore, então eles procuraram dedicar essa árvore, pegar o costume pagão de dedicar árvores a divindades e passaram a dedicar a árvore ao JC, dizendo, olha, que essa árvore ela resiste tanto tanto ao frio quanto ao calor, ou seja, é uma árvore que tem em si eternidade. Então, essa árvore ficou conhecida como a árvore que vocês conhecem hoje, como chamada, entre aspas, a árvore de Natal, ok? Então, daí veio o costume da árvore de Natal que se tem hoje. Então, as perguntas que geralmente as pessoas fazem é a seguinte: é uma transgressão ter a árvore de Natal? De certa forma, sim. Principalmente porque ela representa um rito, um culto. Entendeu? Não é errado você ter árvore em casa. Não é errado você plantar árvore, muito pelo contrário. É até aconselhável que se plante árvore. No entanto, se você estima uma árvore pela representação da idolatria, aí sim, aquela árvore ela se torna algo que não é permitido pelas leis da Sagrada Torá, das 7 leis universais também. Então, legal. Então, essa prática, ela infundia alguns erros principais, entre elas,
cultivar em volta do templo, por exemplo, é proibido plantar ashras ou árvores, mesmo ornamentais, próximo ao templo sagrado, o Beit HaMikdash. Então essa prática é proibida e em si não é muito aconselhado, né? E muitas vezes os povos idólatras plantavam também com o propósito de adorar a própria árvore ou de decorar ela para alguns tipos de cerimônias. Bem, então, o Sefer Hinur, número 492, ele vai explicar o significado aqui, entendeu? No versículo que nós lemos lá em Deuteronômio 17, 21. Não plantarás para ti uma árvore cultual, nenhuma árvore próxima do altar do eterno teu Deus. O Rambam Maimônides, de bendita memória, ele escreveu então no Sefer HaMitzvot, ou seja, o livro dos mandamentos. Ele catalogou 613 mandamentos, dividindo os mandamentos entre positivos e negativos, ok? Então, é muito interessante que isso foi feito dessa forma. Acaso aconteceu, não somente isso, mas acaso aconteceu outros pormenores também a respeito desses pontos, e ele colocou ali como uma ramificação, na ramificação, aliás, ele colocou como uma mitzvah para os judeus, proibitiva, e daqui também nós aprendemos como uma ramificação, já que todos os mandamentos positivos e negativos a respeito de não praticar idolatria, eles também nos ensinam a respeito de não praticar idolatria. Então, por isso que é baseado dessa forma, e o Sefer Hinur traz essa parte. Então, os adoradores de idolatria, eles fariam assim suas casas de idolatria, diz ele, para plantar belas árvores ali, e assim para distanciar qualquer coisa que seja semelhante a ele dos pensamentos das pessoas que venham ao culto de Deus. Bendito seja ele. No local escolhido, fomos então impedidos de plantar qualquer árvore ali a ponto do ponto de vista do simples entendimento, sua explicação é provável. Então aqui, essa prática de árvores cultuais é totalmente proibida, conforme esse texto. Bem, e onde nós aprendemos que essa proibição se aplica também a nós, aos Benei Noah. Por quê? Porque lá no Mishneh Torah, de Hot Melahim, capítulo 9, Alahá número 2, o Maimônides vai dizer na parte C, né? Alahá 2, parte C, não devemos permitir que erigem uma matzevá ou plantem uma ashra. Daqui vemos que plantar uma ashra constitui então uma transgressão. E tudo e qualquer forma de rito que provém daqui também não é uma coisa positiva, é uma coisa muito negativa a este respeito. Então, vamos ver o seguinte aqui, pessoal, o seguinte, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como não decorar uma árvore para a celebração de um feriado, como em dezembro, mesmo na ausência de qualquer conteúdo religioso cristão, mas apenas para fins sociais, não cultivar ou vender árvores para tal uso por terceiros também é bem proibido nessas práticas. Então, daqui nós aprendemos a não proceder dessa forma de maneira alguma. Então, agora vamos estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São agora 7 horas e 22 minutos. São 7 horas e 22 minutos. E se você tiver alguma pergunta, só digitar aí que eu estarei respondendo, ok?
Então está aqui conosco hoje o José Carlos Garcia, o Elaido e a Valdeli. Shalom, shalom a todos. Temos mais pessoas assistindo. Quem quiser pode postar aí uma pergunta, eu estarei respondendo. Alguma dúvida? Entenderam? Leandro também está aqui conosco. Shalom, Leandro. Então, pessoal, alguma dúvida? Todos entenderam? Lembrando, pessoal, tem as atividades, tá? Que estamos postando. E cada atividade tem 7 dias para poder responder. A atividade que nós passamos hoje, você pode me entregar daqui na próxima semana, na próxima quinta-feira. E a atividade que eu vou passar hoje também, você vai poder entregar daqui a 7 dias. Nossa próxima aula agora é no próximo domingo. Próximo domingo, 18 horas, voltando ao horário normal, onde teremos a aula de número 14, ok? Então, pessoal, falando mais um pouquinho sobre essa árvore Ashera, né, que nós começamos a falar, o profeta, por exemplo, Jeremias, lá no capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: há muito tempo você quebrou o seu jugo, rasgou as amarras dos seus jugos e disse: não vou trabalhar. Em todo monte alto, debaixo de toda árvore verdejante, você se deita como uma prostituta. Veja que Jeremias capítulo 3, versículo 6 vai dizer ainda: e o Eterno me disse nos dias do rei Josiarro: viste o que fez o apóstata Israel? Ela foi adorar em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali cometeu fornicação. Uma outra citação
sobre onde acontece esse tipo de árvores. E o mesmo profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 1 e versículo 13, ele diz o seguinte: o pecado dos homens de Judá, os altares e as imagens de Asherat, que eles ergueram junto às árvores verdes e nos altos montes. Então, daqui nós encontramos várias partes em que se menciona esse tipo de árvore. Então, para os antigos idólatras, que consideravam que a Ashera era um reflexo do todo, ou seja, uma forma microcósmica, assim que era visto, a Ashera, ou a árvore de idolatria, ela representava a regeneração periódica manifestada pelo poder sagrado da ordem da vida, como mencionado pelo exemplo pelo Rambam Maimônides, lá em Leis de Avodah Zará, né? Capítulo 1, Alahá número 1, ele diz que foram eles, aqueles da geração de Enoch, né, por exemplo, que desviaram a atenção do Criador do Universo para o culto da criação por totens, homens-deuses, e aí vai se prolongando. E, portanto, os sábios, eles decretaram, sem dúvida, seguindo o que está estipulado na Torá e nos profetas, sobre a destruição de todas as Asherot. Está lá na Mishnah Masechet Avodah Zará 3:5. E por que as árvores de Asherah são proibidas? Porque mãos humanas estavam envolvidas em plantá-las, e qualquer coisa idólatra em que mãos humanas estivessem envolvidas é proibida. O Rebbe Akiva, por exemplo, ele disse: eu apresentarei o versículo e governarei diante de vocês, onde quer que vocês encontrem uma montanha alta, uma colina elevada ou uma árvore verde, saibam que ali há uma adoração de ídolos. Na Mishnah Masechet Avodah Zará também, 3:5, continua. E como que uma Ashera ela pode ser profanada? Ou seja, para você poder cancelar um item de idolatria, é necessário profanar o item de idolatria. Se você cortar seus galhos ou podá-las, se remover um galho vigoroso ou fino, mesmo que seja apenas uma folha, ela fica seca. E se estiver sido endireitado para o seu próprio benefício, para embelezamento, é proibido, né? E não é permitido nenhum consumo através da lenha daquela árvore que foi dedicada à idolatria. Então, a ideia, né, é que a prática de montar as árvores de Natal, ela tem essa origem desse costume pagão de montar uma árvore simbolizando a vida no auge do inverno. Por exemplo, deixa eu ver aqui, teve um mosaico romano, né, que foi descoberto na Tunísia faz um tempo já, que mostra um deus romano em uma taça com um galho de uma árvore conífera, né, como símbolo da vida, e sendo dedicado, assim. Então, para exemplificar como é que essa prática ela é. Então, esse costume ele foi criado pelo paganismo e ele se tornou parte do cristianismo. O cristianismo cristianizou o costume pagão, seria essa a ideia. E ele continuou sendo um costume simbolizando a eternidade do JC, né? Colocando uma árvore verde na festa, simbolizando então o nascimento dele. Então, a árvore geralmente ela remonta a esse simbolismo das árvores dos rituais do inverno pré-cristãos, né? Quando os vikings, por exemplo, e os saxões, eles adoravam essas árvores. Como eu expliquei para vocês anteriormente, teve um padre católico, né, que foi Bonifácio, né, entre aspas, o pessoal chama de São Bonifácio, que ele cortou o galho, um carvalho, né, de uma Yggdrasil, que ilustrava as práticas pagãs lá no século VIII, entre os alemães. Uma versão folclórica posterior da história acrescenta o detalhe de que a árvore ela cresceu no mesmo lugar do carvalho derrubado e adquiriu um formato triangular, né?
lembrando assim, segundo os católicos, a trindade deles. Né? Aí a igreja cristã, ela se apropriou de vários festivais e várias atividades pagãs. De acordo com vários historiadores, eles abordam sobre essa perspectiva. E, claro, existia a prática da Saturnália. Né? A Saturnália, ela surgiu como um festival de agricultores que comemorava a dedicação do templo de Saturno, que era o deus romano da agricultura e da colheita. E durante esse festival havia a inversão de papéis tradicionais, com escravos vestidos com roupas finas, sentados à cabeceira da mesa. As famílias davam presente umas às outras. As casas eram decoradas com folhagens. Então, na Mishnah Maser Avodah Zarah, capítulo 1, trata então da proibição dessa celebração da Saturnália. Veja só, olha o que a Mishnah vai dizer. E estes, de acordo com Rabi Meir, são os festivais dos idólatras, a Saturnália, que é chamado de Cratezinho, ou seja, o dia da vitória de Augusto sobre Cleópatra, e os dias da ascensão dos reis, o dia do nascimento de uma pessoa privada e o dia da morte. E os sábios dizem, todo funeral em que há uma conflagração envolve a adoração de ídolos. Quem não tem conflagração não implica adoração de ídolos. Uma celebração do dia em que um homem não judeu corta a barba ou o cabelo, o dia que desembarca do mar, o dia em que sai da prisão, e um pagão que faz uma festa para o seu filho, para todos esses, a proibição se estende somente aquele dia e somente aquele homem. Então, ou seja, a proibição de participar dessas festas, né, incluindo o costume da Saturnália, que mais tarde se tornaria o Natal. Então, o nome na língua romana era o que? Saturnália, que vem, na verdade, da palavra Saturnalium, que é um feriado romano antigo, que tinha no final do ano civil, exatamente na data de 25, quando o dia era muito escasso. E por isso realizaram um festival para a estrela Saturno, chamado na sua língua como Saturn. Então, a festa da Saturnália foi gradualmente transferida para as datas cada vez mais tardias, com essas celebrações mais longas ao longo período do período romano. E na época em que o cristianismo estava crescendo, né, vários festivais então estavam sendo realizados, incorporados, e isso incluiu o festival, por exemplo, da Opália, que era o dia festivo consorte de Saturno, que era feito em 19 de dezembro. E tinha o outro festival que era o festival da Sigilária, que era o dia do parto propriamente dito, no dia 23 de dezembro. E tinha o dia 25 de dezembro, que era o Dies Natalis Solis Invicti, ou seja, o aniversário do Sol Romano, por exemplo. E o cancelamento, então, da Saturnália era impossível. Então, a Roma cristã, ela transformou isso num dia cristão. Por exemplo, a Mishnah, por exemplo, também em Masechet Avodah Zarah 3.1, vai dizer o seguinte: se o cristianismo transferiu o Natal para dezembro, para a Saturnália, e para aniversário do Sol, você pode eliminar esses outros festivais e incorporar elementos ao festival cristão? Você pode tentar continuar como se nada tivesse acontecido? A resposta, essa foi uma pergunta, né? A resposta foi: o uso da árvore de Natal que comemora o nascimento do Yeshua HaMashiach, que foi considerado uma divindade no sentido normal, está de acordo com o que diz a Mishnah, trazendo uma proibição. Então, todas as imagens são proibidas para qualquer uso, pois são adoradas uma vez, mesmo que elas sejam adoradas uma vez por ano, também implica uma proibição dentro deste contexto aqui. Então aqui se aplica o que está na Parashá Re'eh, Sefer Devarim, ou seja, livro de Deuteronômio, capítulo 2, 3,
E destruireis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e queimareis as suas árvores que fazem para ídolos, e derrubareis as imagens esculpidas de seus deuses, e até mesmo erradicareis os seus nomes daqueles lugares. Então devemos lembrar, acima de tudo, né, que hoje a festa conhecida como Natal é o antigo culto agrário da deusa chamada de Ashera, traduzido normalmente como Asterote, que são sinônimos do distanciamento do Eterno, como diz o profeta Jeremias 17:13. Jeremias 17:13 diz: Ó Eterno, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se afastam de ti serão escritos desfavoravelmente na terra, porque abandonaram o Eterno, a fonte de água viva. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tudo ok? Eduardo está aqui. Eduardo Rezende. Por isso os biscoitos em forma de crianças, a guirlanda na porta como amuleto, os presentes na manhã seguinte para os que sobreviveram. Sim, exatamente. Daí vem essas práticas todas, Eduardo. Exatamente desse tipo de mitologia que como nós falamos. E temos que ter cuidado, logo, Hashem deve ser servido como uno e único, não existe nada além dele. Então, se não existe nada além dele, devemos servir somente a ele e nada mais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos, uma ótima noite. Próximo domingo estaremos de volta com a aula de número 14. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite para vocês.